Amém, glória a Deus, graça e paz, amados. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que vive e reina para sempre. Uma honra poder estar com vocês aqui nessa noite, termos o privilégio de poder cantarmos juntos, celebrarmos ao Senhor, declararmos que nós reconhecemos que a graça dele não tem fim, que o favor sobre as nossas vidas que vem dele é que tem nos feito chegar até aqui. Em nome da IBN Pinhais, eu dou bem-vindo a todos que estão aqui nessa noite, a vocês que estão aí nos acompanhando pelas redes sociais, que o Senhor possa continuar falando aos seus corações, aos nossos corações essa noite, assim como tem falado até aqui. Quero lembrar aos irmãos que quarta-feira nós estamos aqui estudando a Palavra de Deus. Tem sido um tempo extraordinário, de muita cura, de muita palavra. Vamos começar amanhã a parte 2 da lição Curando as Feridas da Alma, e tem sido algo extraordinário mesmo. Então você é convidado para estar conosco, para a partir das 20 horas, todas as quartas-feiras, nós estarmos estudando a palavra e nos alimentando um pouco mais daquilo que é o alimento nosso, o alimento para as nossas almas, que é a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração, que é a flecha da vitória. Seria possível nas nossas vidas nós transformarmos uma decisão de Deus, uma declaração de Deus de vitória sobre as nossas vidas em derrota? Em outras palavras, é possível nós fazermos com que aquilo que Deus determinou para as nossas vidas não se efetive, não se conclua por causa das nossas ações? E é sobre isso que eu queria comentar, compartilhar um pouco com os irmãos nessa noite, porque muitas vezes nós temos ouvido as pessoas, elas colocam muito a responsabilidade a respeito do nosso sucesso ou do nosso fracasso nas mãos de Deus. E eu queria falar isso nessa noite a você que já tem um compromisso com Deus, a você cuja vida está nas mãos daquele que pode todas as coisas, porque nós temos de Deus uma promessa, nós temos de Deus muitas promessas. A palavra do Senhor diz que ainda que muitos a tenham por tardia, ou seja, muitos que achem que a promessa de Deus demora muito, mas de fato ela não demora. Deus cumpre as suas promessas e no tempo certo Ele faz com que cada uma delas possa se tornar realidade. Mas as promessas, para se cumprirem nas nossas vidas, dependem única e exclusivamente de Deus. Eu já tenho falado aqui outras vezes e quero repetir com os irmãos hoje aqui. Nós temos visto muitas pessoas falarem, pregarem canções falando a respeito disso. Há quem tem promessa não morre, né? Você não morrerá enquanto as promessas de Deus não se cumprirem nas suas vidas. Queridos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que morre sim. E mais do que isso, é possível que Deus decrete a bênção sobre as nossas vidas e mesmo assim nós venhamos a não sermos abençoados. Pode ser que Deus decrete a vitória sobre as nossas vidas e pelas nossas atitudes nós venhamos a abrir mão dessa vitória e sermos derrotados. O contrário também é verdadeiro. Pode ser que Deus decrete a morte sobre as nossas vidas e pelas nossas atitudes, pelas nossas posições, nós afastemos a morte e continuemos vivos. Esses são princípios bíblicos. E não é só uma ou duas vezes que isso aparece na Bíblia. Não, são várias vezes. Você pode falar, está falando do rei Ezequias, né? O rei Ezequias, que o Senhor falou, olha, prepara a tua casa porque você vai morrer. O profeta Isaías chega no palácio e fala para o rei Ezequias, coloca a tua casa em ordem, assim diz o Senhor, você não vai se recuperar dessa doença, você vai morrer. Então ele se posiciona diante de Deus, em intercessão, em oração e súplica, e antes de Isaías sair do portão do palácio, Deus falou, olha, volta lá e diz, ou seja, fala ao contrário do que você falou, diga que eu vou dar mais 15 anos para ele. Um decreto de morte foi totalmente transformado.
Nós vemos também em 2 Crônicas, capítulo 7, Deus falando o seguinte: se eu, olha bem como é que o texto diz, que é bom nós prestarmos atenção nisso. Ele diz assim: se eu fechar os céus, ou enviar alguma praga, ou a peste, ou a fome sobre alguma cidade, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não raras vezes nós vemos Deus mostrando isso na sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, mostrando que Ele tem um propósito para nós, Ele tem um plano que é eterno. Deus tem um plano para a sua vida, que lá na eternidade foi traçado. O apóstolo Paulo, quando estava pregando em Atenas, ele diz aos atenienses, dizendo: olha, antigamente Deus, Ele não levou em conta o nosso tempo de ignorância, mas hoje Ele ordena que todos se arrependam, para que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ele diz que foi o próprio Deus quem designou os tempos e as épocas em que cada um de nós viríamos a existir. Então você não está aqui por acaso, nós não estamos aqui por acaso. Há um propósito de Deus para as nossas vidas, há um plano. Agora, a grande questão é se você e eu queremos que esse plano de Deus se materialize, se efetive sobre as nossas vidas. Porque não basta Deus querer nos abençoar, não basta Deus ter a vitória para nós, não basta as promessas de Deus serem tantas quantas são as nossas necessidades. Não basta. É preciso que nós nos posicionemos. Eu acho impressionante quando a palavra do Senhor diz que o Senhor chamou Abraão para que através de Abraão ele pudesse fazer uma grande nação. E o Senhor diz: olha, eu abençoarei a tua descendência, eu abençoarei todas as famílias da terra através de você. Mas quando Deus chama a atenção de Abraão em relação ao cumprimento da sua promessa, Deus diz o seguinte: eu chamei você, está lá em Gênesis 18, 19, salvo melhor juízo. Deus fala o seguinte: eu chamei você para que você possa ordenar aos seus filhos que andem nos meus caminhos, para que você possa ensiná-los, para que eles andem nos meus caminhos, para que eu possa fazer vir sobre eles as promessas que eu tenho feito a você. Deus está dizendo o seguinte: eu fiz promessas para vocês, mas depende do posicionamento de vocês. As promessas sobre as suas vidas alcançam também os seus filhos, os filhos dos seus filhos, e até a 10ª geração, até 1000 gerações, diz um texto da palavra, daqueles que me buscam e que andam nos meus caminhos. Mas para que isso aconteça, faz-se necessário que nós nos posicionemos diante de Deus. Então nessa noite eu queria chamar a sua atenção, porque pode ser que o nível da sua vitória, ou o nível das suas vitórias, não esteja mais na dependência de Deus, mas esteja na dependência das suas mãos. Pode ser que a sua bênção não esteja mais nas mãos de Deus, mas esteja nas suas mãos. Porque bênção, queridos, é a ideia de Deus. Muitas vezes nós estamos querendo disputar com Deus, queremos torcer o braço de Deus, dar uma chave de braço em Deus, né? Para ver se Ele cumpre as promessas dEle para as nossas vidas, para ver se Ele nos abençoa. Não, queridos. A palavra do Senhor diz, o Senhor falando a respeito de Israel, que era uma sombra do que Ele aplica para nós como igreja hoje. Ele diz: olha, eu escrevi o nome de vocês na palma das minhas mãos. Isso significa que todas as vezes que Deus estende a mão para abençoar, o seu nome está lá, o nosso nome está lá. Então não há falta em Deus de desejo, de vontade e sequer de poder para nos abençoar. Não. Mas Deus estabeleceu alguns princípios. Deus estabeleceu algumas regras. E Ele é fiel a cada um dos princípios que Ele estabeleceu. Por isso, muitas vezes, nós preferimos achar e continuarmos orando, achando que o problema das nossas vidas
é exatamente porque Deus não quer nos abençoar, porque Deus não quer manifestar logo as promessas dEle, as bênçãos dEle para as nossas vidas, quando na verdade, em 99,9% dos casos, o problema somos nós. E é sobre isso que nós gostaríamos de entender um pouco mais da palavra de Deus nessa noite. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 13, vamos ler a partir do versículo 14, do versículo 14 até o versículo 19. Segundo livro de Reis, capítulo 13, do versículo 14 até o versículo 19. Fala a respeito de uma circunstância que aconteceu durante o reinado de Jeoás, um rei de Israel que reinou em Samaria. E Jeoás foi o rei em cujo reinado morreu o profeta Eliseu. Então, essa circunstância, veremos que Eliseu estava doente com a doença que ele haveria de morrer, e Jeoás, que era um rei que não temia a Deus, que fez tudo ao contrário do que era a vontade de Deus, mas num momento de lucidez, ele decidiu ir procurar Elias, para ouvir de Elias aquilo que Deus tinha para dizer. Precisamos entender que naquela época, no Antigo Testamento, o profeta, ele era a figura da palavra profética. Deus falava ao povo através dos profetas. E nesse tempo, Deus usava Eliseu para falar, para transmitir, para trazer aquilo que estava no coração dele para a vida do povo. Que o profeta é exatamente aquele que traz o coração de Deus para o povo. Nós vemos que o sacerdote é aquele que leva o coração do povo até Deus, e o profeta é aquele que traz o coração de Deus até o povo. Elias, então, o Eliseu, quando nós olhamos essa passagem, nós precisamos entender que ele era o símbolo dessa palavra profética. Então, quando Jeoás procura, apesar de ter o seu coração afastado do Senhor, mas quando ele decide procurar Eliseu, isso é o símbolo da busca pela palavra de Deus, da busca pelo conselho de Deus, da busca por aquilo que Deus tinha para a vida dele, e para aquela nação, que era a nação que Deus havia escolhido para manifestar a sua graça e o seu poder. Diz assim, o capítulo 13, no versículo 14, ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e, curvando-se sobre ele, chorou gritando, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. E o rei o fez. E Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afeque. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado no chão 5 ou 6 vezes, assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente, mas agora você a vencerá somente 3 vezes. Amém? Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra, e nesta noite estamos diante do Senhor, clamando para que o Senhor possa falar aos nossos corações poderosamente, Pai. Abre-nos os olhos
para que possamos enxergar, Deus, muito além das letras, para que possamos entender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações nessa noite, para que os nossos corações, Senhor, encontrem entendimento através do Teu Espírito, para que não sejamos, Senhor, aqueles covardes, aqueles preguiçosos, indolentes, que não estão dispostos a empenharem-se, Senhor, para conquistar tudo aquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Fala-nos nessa noite, não permita que saiamos daqui, Senhor, ou que deixemos esse momento sem termos sido impactados pela Tua palavra, ou que saiamos daqui da mesma maneira que chegamos, Pai. Queremos ser transformados, queremos sair daqui com o nosso entendimento transformado para a glória e para o louvor do Teu nome. Que a flecha da vitória do Senhor nas nossas vidas encontre em nós nessa noite disposição, Senhor, para ir até as últimas consequências e conquistar tudo aquilo que Jesus já declarou que é direito nosso e que é nossa herança, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, esse texto, quando o profeta Eliseu diz para o rei Jeoás, dizendo: essa flecha que você atirou é a flecha da vitória, é a flecha da vitória de Israel sobre o seu inimigo, que naquele caso era a Síria, o rei da Síria. E ele diz: você destruirá completamente o rei da Síria. Vocês conseguem perceber que esse era o desejo que estava no coração de Deus? Que essa era uma declaração de Deus para a vida daquele rei e para todo o seu exército, que ele derrotasse totalmente o rei da Síria, que naquele momento era o símbolo do seu inimigo, o símbolo daquele que vinha contra ele, ano após ano, todos os anos, a Síria se levantava, ia lá, saqueava. A palavra do Senhor diz a respeito disso, nós não vamos ver, mas um pouco mais, quando vocês chegarem em casa, verifiquem, vocês vão ver que no versículo seguinte, vai estar falando que todas as primaveras, as tropas moabitas invadiam o reino de Israel para saquear o reino de Israel. Todos os anos o inimigo voltava e levava tudo aquilo que eles tinham plantado. Eles plantavam, regavam, cuidavam, limpavam, faziam a poda, e quando a colheita estava no ponto para ser colhido, a Bíblia fala que vinham os moabitas, vinham os sírios e tomavam a sua colheita. Eles plantavam, mas não colhiam, porque o inimigo vinha e colhia. E o desejo do coração de Deus é que Israel, através do rei Jeoás, pudesse realmente vencer os seus inimigos totalmente. Não era parcialmente, mas era uma vitória que seria tal que nunca mais aqueles inimigos viriam para saquear aquilo que era o resultado ou o fruto do suor daquele povo. Mas a grande questão é que, a despeito da vontade de Deus, a despeito do propósito de Deus, a despeito da palavra profética proferida por Eliseu, restava ainda a disposição do rei de Israel para poder aquela palavra se cumprir. E é aí aonde muitas vezes está o nosso problema, porque não há problema algum para a manifestação das bênçãos nas nossas vidas da parte de Deus, mas a grande questão é que nós precisamos entender que há uma responsabilidade que é nossa, e aí é onde a coisa fica difícil, porque muitas vezes, inclusive, se é pregado, se é ministrado, de que não, você fica tranquilo, Deus vai fazer tudo, olha, você não tem que fazer mais nada. Não é verdade, queridos, não é verdade. A palavra do Senhor diz que nós precisamos ser diligentes, nós precisamos realmente obedecer a palavra do Senhor. Todas as bênçãos de Deus, todas, sem exceção, tem sempre um "se" na frente, uma condicionante, que vai fazer com que haja uma responsabilização nossa, para que aquelas promessas se cumpram para as nossas vidas. Se você pegar em Deuteronômio, quando está falando a respeito, quando vai falar a respeito das bênçãos, a palavra do Senhor diz: olha, se vocês obedecerem, se atentamente vocês obedecerem a tudo isso que eu estou falando para vocês, essas bênçãos vos perseguirão e vos alcançarão. As bênçãos, a palavra do Senhor diz que
perseguiriam o povo de Israel e alcançariam o povo de Israel, só que tinha um se. Deuteronômio 28, versículo 1: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. E aí vem todas as bênçãos que vocês conhecem a respeito do povo de Israel. Mas há um se. Assim como nós temos em Deus o sim e o amém, conforme o apóstolo Paulo diz, para todas as suas promessas, Deus precisa de você, que você se posicione, que nós nos posicionemos, para que Ele faça cumprir, como Ele disse lá em Gênesis capítulo 18, versículo 19, o texto que eu citei a respeito de Abraão, para que ele possa fazer cumprir as promessas dele, como ele diz lá em 2 Crônicas 7,14, se nós nos arrependermos, se nós nos prostrarmos, nos convertermos dos nossos maus caminhos, de orarmos ao Senhor, então ele cumpre a promessa dele para as nossas vidas. E nós precisamos entender que é assim que Deus age. Nesse episódio, o rei chega para buscar a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor para ele é: você tem nas suas mãos uma promessa de Deus para a sua vida, você vai vencer. Eu creio, o texto não fala, mas eu creio que eles estavam a ponto de uma guerra com a Síria, porque a palavra do Senhor diz que em seguida Eliseu morreu, foi sepultado, e os moabitas já vêm atacar, e depois ele tem ali o rei de Israel tem essas 3 vitórias, que a palavra do Senhor, através do texto, do que Eliseu disse para ele, as vitórias que o Senhor disse que eles teriam. Então ele, sabendo que estava na iminência daquele confronto, ele vai procurar a palavra de Deus, e a resposta que ele tem de Deus é: você destruirá totalmente os arameus em Afeque, lá na cidade de Afeque. Essa é a vontade de Deus, esse era o desígnio de Deus, era esse o propósito de Deus, para a nação, para o rei Jeoás, naquele tempo. Só que a palavra do Senhor diz que em seguida Eliseu manda ele pegar a outras flechas e golpear o chão. Deus manda que ele pegue algumas flechas, através da vida de Eliseu, e fala: pega umas flechas e golpeia o chão. Ele golpeou o chão, mas ao que tudo indica, com desdém, fazendo por fazer, não com aquela convicção de que aquilo que o Senhor nos pede, nós devemos fazer conforme as nossas forças, nós devemos fazer com toda a força do nosso ser. E a palavra do Senhor diz que Eliseu, ele ficou extremamente irado com aquele homem, ele ficou extremamente revoltado com ele. Por que Eliseu ficou revoltado? Exatamente pelo posicionamento dele em relação àquilo que era o propósito de Deus, aquilo que era a vontade de Deus. Deus manda que ele golpeasse o chão com as flechas, e ele simplesmente acha que aquilo era coisa de só menos importância, golpeia 3 vezes e para. E Eliseu diz: olha, o que Deus mandou você fazer determinaria o seu cumprimento, a sua obediência, a sua disposição de obedecer aquilo que Deus mandou você fazer, é que determinaria o grau, o nível da sua vitória sobre o seu inimigo. Queridos, isso é muito profundo. A forma como nós lidamos com aquilo que são as palavras de Deus para a nossa vida, aquilo que são os desígnios de Deus para a nossa vida, a forma como Deus diz como reagirmos em determinadas circunstâncias. A palavra do Senhor nos traz para todos os momentos da nossa vida posicionamentos, determinadas posições que nós devemos tomar, como é que nós devemos atacar, como é que nós devemos fazer. E quando nós somos negligentes em relação a isso, não é Deus que perde, não é simplesmente a obra de Deus quem perde, mas somos nós mesmos quem perdemos. Por isso gerou no coração de Eliseu uma dor muito grande, porque Eliseu, a primeira flecha, a palavra do Senhor diz que Eliseu coloca as mãos
sobre as mãos de Jeoás e enteça o arco juntamente com ele, ou seja, o sobrenatural, revestindo aquilo que é natural, para fazer com que a promessa de Deus viesse sobre a vida dele. Maravilha, isso é muito bom. Nós estamos sempre buscando o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas, a unção, o poder, o conhecimento da palavra, através da oração, nós estamos sempre buscando a presença do Senhor, isso é muito bom, mas de nada adianta se na hora de nós realmente nos posicionarmos para agir naquilo que Deus determinou para as nossas vidas, com todas as nossas forças, para golpear, para cumprir a palavra de Deus, com todas as nossas forças. Se nós negligenciarmos nisso, não vai adiantar as promessas, as revelações, as visitações, ou até mesmo a permanência do Espírito Santo em nós, porque da nossa obediência resultam as nossas vitórias. Da forma como nós nos posicionamos em relação a essas coisas, resultam as nossas vitórias. O apóstolo Paulo, ao dizer a respeito disso, ele diz: olha, as pessoas que não são constantes, ou seja, as pessoas que não pegam as coisas e vão até o final, elas são semelhantes às ondas do mar, que uma hora elas querem uma coisa, outra hora elas querem outra. Não pense tal homem, diz Tiago, que receberá do Senhor alguma coisa. O que Tiago está dizendo? A mesma coisa, que as promessas de Deus, elas dependem de um caráter permanente, de alguém que não volta atrás, de alguém que não negocia, de alguém que vai até as últimas consequências, para cumprir aquilo que a palavra de Deus diz sobre ele, ou a respeito dele, ou que requer dele. E mesmo tendo tido essa palavra, o rei Jeoás, ele simplesmente age com pouco caso em relação ao que Deus mandou ele fazer. Fazendo um paralelo talvez para as nossas vidas hoje, poderíamos chegar a uma conclusão, como eu já ouvi pessoas falando, mas nunca esqueço, eu estava dentro do ônibus, voltando da faculdade, eu fazia faculdade a 65 quilômetros de casa, eu ia de ônibus todo dia, ia e voltava de ônibus para a faculdade. Terminou a faculdade, eu não podia nem ver o ônibus, que dava um negócio ruim ainda dentro, só de ver aquele ônibus passando. Mas dentro do ônibus um dia, uma amiga minha, sentada ao meu lado, conversando sobre a palavra de Deus, ela disse: pastor, eu estou tranquila, eu fui escolhida desde o ventre, a promessa de Deus para a minha vida, eu sou salva, posso fazer o que eu quiser da minha vida agora, que eu já tenho a minha salvação garantida. Deus me escolheu desde o ventre, então eu posso fazer o que for fazer, antes de morrer eu vou ser salva. Eu falei: você está enganada. Eu falei: você está enganada. A palavra do Senhor diz: gnupstos thanaton, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel mesmo morrendo. Aos que permanecerem fiéis, são as palavras do Senhor. A coroa da vida é para os que permanecerem fiéis. E pode ser que fosse exatamente isso que estivesse no coração do rei Jeoás. Para que eu vou gastar minhas flechas aqui? Para que eu vou atirar? O Eliseu já falou para mim que eu vou vencer o inimigo, já falou que eu vou derrotar eles totalmente em Afec, ou seja, até o local do confronto já estava determinado. Eu vou vencê-los em Afec. Acabou agora, uma flecha, 2 flechas, 3 flechas, não vai fazer diferença. Engano, queridos. E é assim nas nossas vidas. Em Cristo Jesus, todos os nossos pecados foram perdoados lá na cruz do Calvário. Todos, absolutamente todos. Isso dá um nó na cabeça do povo, porque a palavra do Senhor diz que todos os pecados, Ele levou sobre si o pecado de todos. Mas todos serão salvos por causa disso? Não, porque a dívida foi paga. Mas até mesmo no direito brasileiro, você tem o direito de não aceitar que outra pessoa pague a sua dívida. Você pode dizer: não, eu não aceito, para que o benefício que foi concedido a você tenha valor sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, você precisa aceitá-lo. É a mesma coisa que a herança.
A herança passa para a vida daquele que é o herdeiro, automaticamente, no momento da morte do testador, a herança passa a fazer parte dos bens, do patrimônio daquele que herdou. Mas para que ele tenha direito sobre ela, ele precisa dizer que aceita, ou agir como quem aceita. A aceitação tácita. Foi assim lá na cruz do Calvário. O preço foi pago, mas nós precisamos aceitar a aliança que foi proposta lá na cruz, em nosso lugar. Não adianta o sangue de Cristo ter sido derramado lá na cruz do Calvário, se eu não abro o meu coração e digo: Senhor, eu aceito esse sangue sobre a minha vida. Se eu não decido segui-lo, porque a palavra do Senhor diz: quem quiser, Jesus disse, ele não diz assim, quem meu Pai determinou vai querer vir após mim, não, ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ah, mas só vai querer aqueles que Deus determinou. Então Jesus nesse caso estaria enrolando o povo, dizendo que era qualquer um que quisesse, sendo que não era só os predestinados. Não há razão para isso. É preciso que nós tomemos um posicionamento, que nós nos posicionemos. É claro que somente a graça nos possibilita decidirmos dessa forma. Assim como não adiantava Jeoás atirar a flecha à toa, sem que a palavra profética dissesse para ele: atira. Não adiantava, não eram as flechas ali no chão, era a obediência. Então não adiantaria antes da morte de Jesus as pessoas aceitar o sangue, aceitar a salvação. Não era assim que funcionava. Primeiro, o Filho de Deus deveria vir e morrer, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele nos amou primeiro, nos buscou. Essa é a palavra profética. Você agora pode ser mais do que vencedor sobre todas as coisas. Agora é possível ter uma palavra sobre a sua vida, de que já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas para quem é que se aplica? Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. No que depende de você, como é que se manifestarão as bênçãos do Senhor para a sua vida? Naquele dia, uma vitória que era para ser plena, completa e cabal para o reino de Israel, cuja capital estava ali em Samaria e o rei era Joás, se transformou em meras 3 vitórias, por causa da indolência dele, por causa da falta de perseverança, porque ele não manteve a sua posição. A vitória estava nas mãos dele, a quantidade de vitória, o grau, o nível, o tamanho da vitória dependia dele, e não mais da palavra de Deus. E como é que está isso nas suas vidas? Se você já fez uma aliança com Cristo, se você já entregou o seu coração para Ele, se realmente a sua vida, você sabe que você já não vive mais para você mesmo, mas você vive para o Senhor. Eu queria que você soubesse também nessa noite, que as suas vitórias também dependem do seu posicionamento, dependem da sua fidelidade diante do Senhor, porque quanto mais o nosso coração se alinhar com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, e nós estivermos dispostos a colocar em prática, com toda a força do nosso ser, tudo aquilo que o Senhor ordenou para nós, tudo aquilo que Ele requer de nós, então certamente o nosso inimigo será 100% derrotado nas nossas vidas. Eu queria que vocês colocassem de pé nessa noite, em nome de Jesus. Eu não sei quais são os seus inimigos. Feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Eu não sei quais são os seus inimigos contra os quais você precisa de vitória. Eu não sei onde são as suas batalhas. Eu não sei até onde você tem conseguido chegar e até onde você tem recuado. Mas assim como Eliseu naquele dia colocou as mãos dele sobre as mãos de Jeoás e mandou ele atirar, e deu uma palavra profética dizendo: a vontade de Deus é esta, que você vença totalmente os seus inimigos.
Eu profetizo essa mesma palavra sobre a sua vida. O desejo do coração de Deus é que a sua vitória seja plena. Não é que você ande se arrastando. Não é que você tenha uma vitória aqui e outra ali. Não. Hoje o Espírito Santo quer revestir a sua vida, assim como as mãos de Jeoás foram revestidas pelas mãos de Eliseu naquele dia, e ele mandou ele atirar para o oeste, mandou ele atirar, dizendo: olha, atira, porque esta é a flecha da vitória, lança essa flecha para o leste, porque esta é a flecha da vitória do Senhor sobre a sua vida, contra os seus inimigos. Coloque diante do Senhor agora, qual é o seu inimigo? Qual é o inimigo que tem se levantado contra você, que tem tomado as suas posses? A palavra do Senhor diz que o reino da Síria havia tomado várias cidades do povo de Israel. Por causa das 3 vitórias, Jeoás conseguiu retomar 3 daquelas cidades. Quais são os inimigos da sua vida que tem tomado a sua vitória, que tem tomado as suas bênçãos, que tem feito com que você realmente seja saqueado? Hoje o Senhor está dizendo para você: Ele não é nada. Ele não é nada. Se você nessa noite decidir realmente ser diligente em relação à palavra de Deus, se realmente nessa noite você decidir no seu coração dizendo: Senhor, não vai ficar uma flecha na minha aljava, todas as minhas forças, toda a minha diligência, todo o meu empenho, eu vou empregar, Senhor, para que a tua vontade se manifeste na minha vida, e eu vou vencer esse inimigo. Deus é aquele que te honra. Ele é aquele que faz com que a promessa dele se cumpra nas suas vidas. Decida nessa noite dizer: Senhor, Senhor, eu quero golpear até como aquele valente de Davi. Eu quero golpear até a espada travar da minha mão, até da câimbra na minha mão, Senhor. O que depender de mim, o gigante não levantará, Senhor. Eu cortar-lhe-ei o pescoço. Diga para o Senhor nessa noite. Talvez você já tenha visto tantas vezes o seu gigante cair pelo chão. Talvez você já tenha visto tantas vezes o Senhor te dar forças e você derrubar o gigante, ficar 1, 2, 3 dias, 1 mês, 2 meses, 1 ano com o seu gigante no chão. Mas você, ao invés de pegar a sua espada e cortar-lhe o pescoço, você ficou brincando, você achou que já estava tudo bem, e o gigante se levantou, e hoje você tem um inimigo que tem derrotado a sua vida novamente. E o Senhor diz para você nessa noite: pegue as flechas que estão na sua aljava, a sua diligência, a sua disposição de obediência, a sua disposição para cumprir a palavra de Deus, e não seja tímido, não seja realmente alguém preguiçoso em relação à palavra de Deus, não. Diga: Senhor, eu vou ser diligente, eu vou colocar em prática aquilo que a tua palavra declara sobre a minha vida. O que depender de mim, o meu inimigo não se levantará mais, ele não será mais vencedor sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus sentimentos, sobre as minhas emoções, sobre as minhas finanças. Mas não basta você simplesmente ficar orando a Deus, querendo que o sobrenatural venha sobre as suas mãos, porque o Senhor está contando com você. Ele está contando com você, Ele está contando com a sua diligência. Os céus esperam um posicionamento seu, os céus esperam um posicionamento seu, para que você se posicione, para que você realmente decida dizer: Senhor, nunca mais esse inimigo será vitorioso sobre a minha vida. Hoje eu coloco as mãos sobre este arco que o Senhor me deu, nessa espada que é a tua palavra, Senhor, e golpearei até não restar mais forças em mim. Em nome do Senhor Jesus. Ore, coloque o seu coração diante dele. Coloque nessa noite. Diga para o Senhor qual é o inimigo que você quer enfrentar a partir de hoje. Ele diz para você: você será totalmente vencedor nessa batalha. Ele diz para você nessa noite: você será totalmente vencedor nessa batalha.
Se você decidir ser diligente, se você não voltar atrás, se você decidir caminhar na minha palavra, se você decidir obedecer, todas essas bênçãos, essas vitórias te seguirão e te alcançarão, porque o Senhor é aquele que fará com que o propósito dele, a vontade dele se manifeste em você e através de você. Eu quero orar com você nessa noite, mas eu quero dizer para você que o que vai fazer a diferença é o seu posicionamento, não é simplesmente a minha oração. A palavra do Senhor diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Pode, nós cremos nisso, e sabemos que a palavra diz exatamente isso. Mas os efeitos dessa oração, eles vão até onde a sua decisão deve imperar nesse reino. Deus quer ouvir de você a palavra: Senhor, nas minhas mãos eu entrego a minha vida e todos os meus caminhos. Nas tuas mãos eu entrego as minhas forças. Prepara as minhas mãos para a batalha, porque eu não recuarei o meu arco, eu não recuarei a minha lança, enquanto esse inimigo estiver de pé, enquanto eu não o vir no chão, Senhor. Com a força do Senhor eu guerrearei e serei mais do que vencedor sobre todas as coisas. Ele já determinou a sua vitória. Não seja você a abrir mão dela, não abra mão dela, decida permanecer firme, decida caminhar nessa vontade, nesse propósito, nessa noite, e o Senhor honrará a sua vida, assim como Ele honrou as 3 flechas que Jeoás lançou. O Senhor honrou, Ele teve as 3 vitórias. Diga para o Senhor nessa noite: no que depender de mim, Senhor, o teu projeto, o teu propósito não vai mais ser frustrado para a minha vida. Eu quero orar com você. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui neste lugar, a vida de cada um daqueles, Senhor, que estão nos ouvindo pelas mídias sociais ou que ainda ouvirão essa mensagem. Deus, que eles possam nesta noite ter a consciência, a convicção de que o Senhor é o Deus da vitória, é o Senhor quem concede vitória. Não há, Senhor, outro como o Senhor para fortalecer o fraco contra o forte, Senhor. Nós reconhecemos isto. Assim como o Senhor fortaleceu a vida de Jeoás, Senhor, para que ele fosse vencedor, para que ele pudesse depois derrotar Amazias, Senhor, que se achava tão forte, mas que o Senhor realmente deu forças para que ele pudesse transformar toda aquela circunstância e que a tua vontade fosse estabelecida, porque não há outro semelhante a ti, Senhor. Tu és o Senhor dos exércitos, Yahweh Tsebaot, o Senhor dos exércitos. E eu quero colocar a vida de cada um desses diante do Senhor. O Senhor sabe onde têm sido as derrotas, o Senhor sabe onde estão as lutas, o Senhor sabe quem são os gigantes, os inimigos contra os quais, Deus, eles têm lutado, e eles têm, Senhor, muitas vezes perdido as batalhas, e eu clamo, nessa noite eles diante do Senhor se posicionam, Deus, para serem diligentes no cumprimento da Tua palavra, para serem diligentes no empregar da Sua força, no empregar das Suas decisões, Pai, de caminhar exatamente de acordo com aquilo que o Senhor determinou para as suas vidas. Pai, que o Teu Espírito possa fortalecê-los de tal forma que eles sejam mais do que vencedores sobre todas as coisas. Honra, Senhor, a decisão que cada um está tomando nessa noite. Pai, em nome do Senhor Jesus, que os seus inimigos sejam derrotados, que eles, Senhor, na diligência do Senhor e na Tua presença, eles possam, Senhor, conquistar totalmente esses inimigos que têm se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, o inimigo do vício, o inimigo, Senhor, de tantas coisas, dos sentimentos, das decepções que se implantaram nos seus corações. Pai, que eles possam
guerrear e serem mais do que vencedores para a glória e para o louvor do teu nome. Assim eu os abençoo, Senhor, que esse entendimento possa ganhar o coração dos meus irmãos e que eles possam, Senhor, se posicionar diante de Ti e que eles possam fazer, Senhor, a sua parte, aquilo que lhe cabe, Senhor, para que o Senhor possa cumprir tudo aquilo que o Senhor prometeu para a vida deles, para os seus filhos, para o seu lar, para os seus negócios, para as suas finanças, Senhor, para os seus estudos, em nome do Senhor Jesus. Que a tua mão, Senhor, possa conduzi-los em triunfo, em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações, as bênçãos e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre você, seja sobre a sua casa, seja sobre os seus negócios, agora e para sempre, no nome de Jesus. Amém, queridos? Então saibam de uma coisa: quando vocês se depararem com o inimigo na frente de vocês, saibam de uma coisa: a promessa de Deus é que ele será totalmente derrotado, mas o cumprimento da promessa depende do posicionamento de você, o seu posicionamento em frente a cada um desses inimigos. Posicione-se, levante a sua cabeça, faça como Davi, diga: você vem a mim com espada, com lança e com escudo, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, em nome do Deus dos exércitos de Israel, e hoje mesmo eu vou cortar a sua cabeça, e eu vou dar os corpos, o arraial dos filisteus, as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E eu profetizo sobre a sua vida essa semana: se você se posicionar, a sua casa saberá que há um Deus no seu lar, a sua empresa saberá que há Deus na sua vida, essa cidade saberá, Pinhais saberá que há um Deus nessa cidade, que o Senhor salva, e não é por meio da espada nem da lança, porque do Senhor é a guerra. Coloque a sua vida nas mãos dele, seja diligente, e ele fará aquilo que ele prometeu para as nossas vidas. E todos saberão que Deus está na sua vida, e que o Senhor é aquele que dá vitória ao seu ungido, que dá vitória ao seu povo. Que Deus os abençoe. Vão viver uma semana de bênção, de graça e de vitória na presença de Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.